Esse é o meu último vídeo neste formato aqui no YouTube. Quero agradecer por você estar assistindo ele e espero de coração que a mensagem transmitida hoje possa fazer você encontrar o seu verdadeiro propósito, o destino que Deus traçou para você que você estivesse vivendo ele. A partir de terça-feira, os vídeos aqui no YouTube serão em formato de live. Então, toda terça-feira, às 20 horas, a palavra estará sendo transmitida de forma ao vivo. E eu conto com a sua presença. Mas vamos à última palavra neste formato. Me acompanhe. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 16, versículo 33: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é Deus. Se é Deus quem determina o resultado da minha e da sua vida, só Ele sabe o nosso verdadeiro destino. Então não existe ninguém melhor para a gente perguntar sobre qual é o nosso destino do que aquele que nos criou. E hoje nós vamos estudar o exemplo de Moisés. Ele vai nos ensinar muito a aprender sobre isso. A história de vida dele, tudo o que ele passou, tudo aquilo que ele perdeu. Sabia que Moisés ele perdeu muito mais, mas perdeu muito mesmo. Ele foi um dos homens que mais perdeu antes de ele realmente ganhar, antes de ele realmente cumprir o seu propósito. E ele tinha um grande problema com identidade. Ele não sabia direito quem ele era. Talvez seja esse o seu problema. Você ainda não sabe exatamente quem você é nesse mundo. Qual é o verdadeiro sentido de você ter nascido? Moisés também tinha esse problema e é por isso que a gente vai usar ele como exemplo hoje. Imaginem um homem que ele era hebreu, ele foi criado como egípcio e depois ele teve que fugir para a terra de Midian porque ele estava sendo perseguido exatamente por ele ter matado, por ele ter sido um assassino de um egípcio. É uma história bem complicada essa de Moisés, não é nada fácil. E somente aos 80 anos de idade, só aos 80 anos de idade, Moisés ele começa a cumprir o seu real chamado na terra. O Moisés ele é um dos principais profetas do judaísmo até hoje, do judaísmo, porque ele escreveu a Torá, as leis que estão na Bíblia. Ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ele escreveu o Pentateuco, por isso ele é um dos profetas do judaísmo de grande importância. Além disso, ele tinha algo muito especial. Moisés foi o único da Bíblia. Ninguém conseguiu isso depois dele. Foi o único que falava face a face com o nosso Criador. Moisés, ao longo da sua vida, ele teve 3 grandes perdas. E é muito importante que você anote as 3 grandes perdas de Moisés, porque elas refletem bem a nossa realidade. Talvez eu e você, no lugar de Moisés, não teríamos a mesma coragem, a mesma paciência, porque Moisés teve muita paciência até esperar o cumprimento do seu propósito. E a gente talvez não teria isso. Por isso que é tão importante quando a gente pega a Bíblia, a gente começar a fazer esse tipo de comparação com pessoas humanas como a gente. Porque Moisés era de carne e osso como eu e você, ele passava pelos problemas que eu e você passamos. Assim como Abraão, assim como Isaac, assim como José do Egito. Tantos exemplos que tem dentro da Bíblia de pessoas como eu e você. E só existem para que a gente use eles como base. Infelizmente, muitas religiões às vezes colocam muito a nossa comparação com Jesus Cristo, ou então diminui muito ele, tadinho, Jesus Cristo, um pobrezinho que morreu. Jesus nunca foi pobrezinho. A Bíblia o chama de o leão da tribo de Judá. Eu não sei em que mundo você vive, mas no meu, o leão é o rei da selva. Então, vamos nos comparar com seres humanos, não com alguém que está muito acima e que é perfeito. Ele é o nosso exemplo. Não é o nosso comparativo. Jesus ele é perfeito e nós precisamos seguir os passos de Cristo. Diferente de nós conseguirmos nos comparar
Porque Jesus, ele não tinha os nossos sentimentos de humano, sabe? De mentir, de adulterar. Jesus não foi casado, Jesus não tinha não era um empreendedor, não tinha uma grande empresa. Não eram os nossos desejos de construir, de formar uma família, de ter uma casa, de ter um carro bom. Então a gente tem que se comparar com esses humanos bíblicos aqui, com seres igual Moisés, que ele era exatamente como eu e você, cheio de defeitos, mas que Deus o fez para cumprir um propósito. Assim também é na sua vida, você não está aqui em vão. E a primeira perda que ele teve, como eu e você também perdemos coisas diariamente, foi a perda dos pais. Depois vocês leiam em Êxodo, no capítulo 2, leiam o capítulo 2 todinho aí na sua casa, 2, 3 e 4, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre Moisés. Mas eu vou parafrasear aqui alguns, por exemplo, Êxodo 2, 3, capítulo 2, versículo 3 diz assim: Quando não conseguia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de juncos de papiro e o revestiu com betume e piche. Acomodou o bebê no cesto e o colocou entre os juncos, à margem do rio Nilo. Nesta época aqui, o povo ele estava sob a lei de Moisés, de Faraó, desculpa. E a lei de Faraó, o rei do Egito, era que toda criança hebreia com menos de 2 anos de idade deveria ser morto. Então Moisés se enquadrava nesse perfil, porque Moisés tinha apenas 3 meses de idade. A mãe, desesperada em salvar o filho, porque não queria que o filho morresse, ela fez uma espécie de arquinha de junco e revestiu com betume, como se fosse uma espécie de asfalto, para que ela boiasse no rio e não entrasse água nem não afundasse. Bom, qual era o verdadeiro propósito de Moisés? Já que a mãe o salvou, com toda certeza, esta criança tinha algum propósito. Sim, o propósito de Moisés era ser libertador de pessoas. E sabem quando que isso começou? Quando que o verdadeiro propósito de Moisés já começou? Nós vamos ler isso no versículo do 4 ao 8. Mesmo capítulo, o 2, agora o versículo de 4 ao 8. Olha só quando começou isso. Diz assim: A irmã do bebê ficou observando a certa distância para ver o que lhe aconteceria. Pouco depois, a filha de Faraó desceu ao Nilo para tomar banho e suas servas foram caminhar pela margem do rio. Quando a princesa viu o cesto entre os juncos, mandou sua serva buscá-lo. Ao abrir o cesto, a princesa viu o bebê. O menino chorava e ela sentiu pena dele. Deve ser um dos meninos hebreus, disse ela. Então, a irmã do menino se aproximou e perguntou à princesa: A senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê? Quero, respondeu a princesa. A moça foi e chamou a mãe do bebê. A princesa disse à mãe do bebê: Leve esse menino e amamente-o para mim. Eu pagarei por sua ajuda. Observem isso. O propósito de Moisés era ser libertador de pessoas. A mãe dele era escrava, hebreia. A princesa, filha de Faraó, quem deu a lei para matar os meninos, encontra o bebê Moisés. E olha o que ela diz para a mãe, que vai ser a babá da criança: Leve esse menino e amamente-o, eu o pagarei por sua ajuda. Ela deixa de ser escrava e ela passa a ser uma assalariada. Moisés, aos 3 meses de idade, já vira o libertador da sua própria mãe. Outra coisa muito incrível que acontece aqui: em momento algum da Bíblia diz que a filha de Faraó decidiu que iria ficar com o menino. Não, ela simplesmente avistou o menino. E quando a irmã dele, que estava de longe, percebeu, ela disse: A senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê? A própria irmã já deu a solução. E outra coisa muito incrível que acontece aqui é o seguinte: vejam que, pela lógica, se a filha do rei Faraó, quem deu a lei para matar todas as crianças, encontra uma criança que é hebreia, a lógica qual seria? Chama os soldados e manda matar essa criança.
mas a Bíblia diz que algumas versões dizem que ela sentiu graça e outras dizem que ela sentiu pena. De alguma forma, algo não lógico aconteceu. Ela gostou daquela criança. Entenda que tem coisas na sua vida que não são lógicas, mas que Deus vai colocar a mão e vai fazer acontecer. E também entenda que Joquebede, a mãe de Moisés, ela era uma escrava e certamente ela achava que tinha perdido o filho para sempre. Mas o próprio filho, aos 3 meses de idade, se torna libertador da sua mãe e ela vira uma assalariada, amamentando o próprio filho. O propósito da sua vida, o seu destino, ele te dá pistas desde o dia em que você nasce. Bem, a primeira perda aqui de Faraó foi os seus pais. Ele ficou longe da sua casa, do seu povo, da sua família. Ele foi criado como príncipe no palácio no Egito. Então, longe da sua família, aqui já começa uma perda de identidade, porque ele nasce como hebreu, mas ele é criado como um egípcio. A segunda perda dele está em Êxodo, no capítulo 2 também, no versículo 15. A segunda perda é essa. E de fato, o faraó tomou conhecimento do que havia acontecido e tentou matar Moisés, mas ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Aos 40 anos de idade, ele comete um crime, um assassinato. Ele não consegue ver quando um egípcio mata um hebreu, ele não consegue lidar com aquela situação e ele mata um egípcio. Alguém que foi criado dentro do Egito, como príncipe, filho do rei, mata um egípcio. Moisés é um assassino aos 40 anos de idade. Se Moisés, um assassino, porque ele matou alguém, eu e você, tá? Uma pessoa como eu e você mata alguém. Se Moisés é usado por Deus para ser o libertador de um povo, por que a gente pensa que nós não podemos ser usados por ele? Porque a gente comete erros, porque a gente mente, porque a gente rouba, porque a gente comete adultério. Daí a gente acha que não vai dar pra gente ser usada por ele. Moisés prova o contrário disso. Se nos arrependermos de coração, porque Deus conhece o nosso coração, e decidirmos viver de acordo com os seus princípios, podemos sim ser usados por Deus, mesmo diante de todos os nossos pecados e problemas que temos na vida. Assim como Moisés foi. Novamente, Moisés tem uma crise de identidade. Porque olha só, agora ele já não é nem hebreu, nem egípcio. Agora ele está se tornando um forasteiro na terra de Midian. E a Bíblia ainda fala que 40 anos mais tarde, ele também perde Midian, a terceira perda dele. A primeira perda dele é identidade a hora que já nasce. Já perde a casa, perde os pais, perde a identidade, já deixa de ser um hebreu. A segunda perda, com 40 anos, ele perde o Egito, porque ele se torna um assassino e ele deixa de ser um príncipe. E a terceira perda dele foi já com 40 anos depois, então com 80 anos ele perde Midian, tudo que tinha ali. E isso está escrito em Êxodo no capítulo 4, versículo 18. Depois você pode ler em casa. O que nos mostra essas 3 perdas aqui de Moisés? Que é impressionante como Deus te expulsa de determinados lugares para que você chegue mais perto do seu propósito. Moisés poderia simplesmente reclamar: eu perdi tudo. Mas na verdade, ele estava muito próximo do propósito dele. Deus, ele te insere em determinados lugares para que você possa aprender naquele local ali como você vai se reconstruir, se fortalecer, para que isso sirva de diferença no seu futuro.
Talvez você não entenda, talvez não faça muito sentido para você as perdas que você tem na vida, os locais onde Deus está te expulsando, mas lá na frente você vai entender que aquilo dali era um direcionamento para que você chegasse onde Deus queria. Moisés, ele chegou aos 80 anos não sendo ninguém. Ele não era nem hebreu, ele não era nem egípcio, ele não era nem midianita, ele não era ninguém aos 80 anos. Mas ele foi o libertador do povo. Esse era o propósito dele. As perdas que você tem na sua vida, as situações ruins que você está passando, não definem você. Se você hoje parar para pensar, quem é que foi Moisés? Vamos supor que você nunca leu a Bíblia, tá? Você não sabe nada dele. Mas você vê um quadro onde tem um mar aberto e um homem com um cajado. Não é essa imagem que você tem de Moisés? Um homem que abriu o mar vermelho e que libertou o povo? Não é essa imagem? Você não tem imagem dele como assassino. Muito menos como um perdedor, como alguém que perdeu os pais, como alguém que perdeu a identidade. Você não tem essa visão de Moisés. Você tem a visão dele segundo o propósito que Deus o fez, como um libertador de pessoas. E assim também é na nossa vida, na minha e na sua. Aquilo que você perde não define você. As tragédias, as coisas ruins, a parte que você sente como se eu caí de novo e eu não consigo levantar, não é aquilo ali que define você. Aquilo dali te prepara para o que Deus quer te usar. Então entenda que o destino de todo mundo, o nosso propósito, ele nos dá pistas. Todos nós nascemos com ele. Ao nascer, você já tem um propósito, você já tem um destino traçado por Deus. E ao longo da sua vida, Deus vai te dando pistas para que você consiga descobrir e chegue nele. Assim como Moisés, depois de ter perdido tudo aos 80 anos, conseguiu descobrir. E algo muito importante que a história de Moisés nos ensina. Ele aprendeu com as dores. Entendam que demorou muito até ele chegar onde realmente era o seu verdadeiro propósito, embora Deus deu várias pistas desde o dia do seu nascimento. Não pense que os teus e os meus problemas vão acabar. Não. Enquanto a gente viver na Terra, nós teremos problemas todos os dias. Entre altos e baixos, mas sempre teremos problemas todos os dias. O que nós não podemos deixar é que estes problemas nos impeçam de viver o nosso propósito. Ou muito menos, esperar que os problemas acabem para então vivermos o nosso propósito. Não, você vai viver o seu propósito mesmo em meio aos seus problemas. Então, deixa Deus agir na sua vida e viva o seu destino extraordinário. Uma semana com paz e prosperidade e abençoada por Deus. Grande beijo.